maior rotina é abrir conversas com marcas sobre o ponto de vista que a gente está construindo, que é a atuação de impacto social faz a sua marca ser mais influente no mundo. Faz a sua marca ser não só mais relevante, mas ela ser mais forte mesmo. Então é quase como uma ferramenta de branding que precisa ser considerada e que ainda não é considerada hoje. Para eu pensar em impacto, eu tenho que pensar nas relações, o que é que interessa para as pessoas que estão ao meu redor. E esse cargo, então, ele surge num contexto em que a gente compreende que as questões da sociedade também devem estar no centro da nossa conversa, né? Ou seja, o consumidor está no centro, a sociedade civil também. Eu acho que impacto está muito ligado a ESG, né? Quando a gente começa a falar mais disso. Então, eu acho que é um pouco da responsabilidade que as empresas assumem diante da sociedade com os empregados que nela estão. Então aqui a gente está abrangendo vários aspectos de ESG, mas a gente percebe que esses cargos eles começaram muito quando isso começou a ficar muito em voga. Faz mais ou menos uns 7 anos que a gente começou a trabalhar com marcas que discutem muito o propósito de marca, né? Que tem uma atuação não só em discurso, mas em ação muito forte, que tem clareza do seu superpoder, como a gente gosta de chamar. E naturalmente, trabalhando com essas marcas, a gente começou a criar campanhas muito fortes em legado. Só que criar legado é um pouco diferente do que criar publicidade. São outros tempos, outra lógica de alocação de time, outras áreas de conhecimento que precisam fazer parte. Muitas vezes a gente não tem essas áreas alocadas no projeto, né, vendidas em horas para as marcas que estão trabalhando com a gente. Então a gente falou assim, a gente precisa estruturar isso daqui. O passo inicial é a gente fazer a escuta, silenciar e não fazer coswashing, greenwashing ou tantos washing que a gente percebe. Então, primeiro ouvir, entender o que a sociedade precisa de nós, para que a gente traga essas respostas coerentes, com muito diálogo, é parte desse processo. Por isso eu digo, essa escuta é primeiro para você entender quais são as necessidades. Depois que você entende, tem a parte de co-construção, como você chama outros para construir conjuntamente. E o terceiro ponto é, legal, agora que está sendo construído, como é que você mede esse processo? A gente tem aqui uma concentração em empresas de energia, empresas de saúde também, são empresas que se preocupam bastante com essa nomenclatura e com esse impacto na sociedade. Aqui a gente está falando de empresas maiores também, que têm como se organizar para fazer isso de uma forma um pouco mais eficaz, de impactar de uma forma maior. Primeiro a gente cria história. Primeiro a gente faz de fato acontecer o impacto, e não história no sentido publicitário, mas história no sentido de fato. Eu crio esse factual, eu tenho que criar o impacto para depois contar. Cannes 2024 gerou uma pauta, né, depois do festival, que reverberou aqui inclusive no Brasil, que foi a volta do humor, né, e uma possível queda nas comunicações de causa. Eu olhei para isso e falei, nossa, mas que curioso, porque o humor é tom, e comunicação de causa é assunto. Quem disse que não dá para fazer os dois juntos? Parece errado rir de coisa séria. Só que quando a gente olha como comportamento, meu, seu, de quem está assistindo, como que a gente interage com o assunto sério? Com meme. Então essas conversas novas são um desafio para a gente abrir, pedem uma energia, né, uma fonte de aprofundamento de estudo, mas também é muito interessante de fazer porque você está criando novas pautas. E tem também um desafio que eu acho que é quando a gente fala de impacto social, ambiental, a gente cai muito no lugar de opinião. Então as pessoas falam, eu não acho que tem a ver com a minha marca, eu não acho que é o momento, eu acho que o cenário global tal coisa. Então o que eu faço? Eu faço assim, tá bom. Você tem uma opinião de que esse é o papel da sua marca no mundo. Deixa eu analisar. E aí a gente volta para o propósito de marca, missão, visão, valores, né? Os alicerces dessa marca, começa a estudar, entrevista toda a liderança, entrevista as pessoas, vai entender como é que está a repercussão em PR, né? Para entender se de fato isso está chegando nas pessoas. Então a nossa principal metodologia, ela cruza reputação de marca com construção de impacto. As métricas, elas têm que ser parte essencial desse projeto, porque de outra forma isso pode sim virar o coswashing muito facilmente, às vezes por paixão, né? Não, a gente fez um projeto incrível, etc. Que legal, mas o que significou isso de fato, né? Quando a gente fala de impacto social, impacto tem um outro significado, que é quantas vidas isso mudou de fato, né? É um pouco mais profundo. E a gente criou uma métrica que chama impacto ponderado, que basicamente junta as duas coisas. Então a gente fala assim, você faz uma campanha. Essa campanha impactou 10 milhões de pessoas. Se essa campanha gerar um legado e ela acabar, o impacto vai ser muito maior que 10 milhões, porque o legado vai continuar vivo depois que a sua campanha acabou. Que ela parte de uma lógica exponencial para chegar em qual que é o impacto
que uma campanha que gera impacto social e ambiental traz para uma marca. Mas o sul da Bahia estuda a questão do cacau, a questão da sua qualidade e produtividade, e nesse centro de ciência nós temos, por exemplo, uma escola, né, junto com o centro de ciência, que é a Escola Virginia Mars. Essa escola, né, trabalha com crianças da região, então olhar, por exemplo, como é a performance dessas crianças, número de pessoas atendidas, que tipo de pesquisas eu tenho nesse centro de ciência, como eu abro essa pesquisa e desenvolvo isso para também trazer e compartilhar conhecimento com a comunidade global, não somente brasileira. Isso também são temas importantes. Então, os KPIs, essas métricas, elas vão variar muito de acordo com o projeto. Que projeto eu vou desenvolver? Uma pessoa que trabalha com impacto, ela não pode estar tão envolvida e tão apaixonada pelo seu trabalho a ponto de não conseguir escutar o que é que vem de fora. Quais são essas outras vozes? Esse espaço regenerativo, que vai além do ambiental, é também parte desse pressuposto, né? E desenvolver habilidades que façam essa regeneração é de extrema importância.